Glória a Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem está feliz essa noite? Hoje é noite de banquete, amém? Hoje nós estamos num dia especial. É o banquete da noiva, da igreja do Senhor. É uma comida que o mundo não dá. É um alimento que o mundo não conhece. Porque ele aparenta ser físico, mas ele é espiritual. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui nessa noite celebrando, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E ele virá. E não tardará. Os louvores que cantou aqui hoje, os jovens louvaram que ele está vindo. O grupo das irmãs falou que o rosto dele é lindo, é maravilhoso. Não é como os quadros que pintam na parede. Mas o rosto de Jesus é um rosto maravilhoso. E nós veremos o rosto de Cristo. Amém? Abra suas Bíblias, irmãos, no livro de 1 João. Não vou ser demorado hoje, porque hoje é uma pregação mais para nossa meditação. Uma mensagem de conscientização para a igreja, para a noiva de Cristo. Como João fala na sua palavra aqui, que não estou falando para quem não conhece. Estamos falando para quem já conhece. João, capítulo 2, 1 João, 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 18 em diante. Amém? Todos acharam? Quem não achou ainda, irmãos? Nosso irmão Kleber, diácono Kleber, está reproduzindo aqui. Amém? Todos podem acompanhar. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos vêm surgindo. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem. É porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega Jesus. Aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é mentiroso. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Amém, irmãos? A igreja pode sentar. Nós vemos aqui que João, os irmãos conhecem bem. João era bem próximo de Jesus Cristo. Ele é conhecido como o apóstolo amado, não é isso? Um homem que tinha muito amor, e nós vemos que as cartas que foram escrevidas, os evangelhos, fala de Jesus Cristo humano. Uma carta fala de Jesus para Roma, outra carta para que os romanos entendessem quem era Jesus, outra carta fala como Jesus era para os judeus, mas João, ele fala de Jesus o divino, dizendo: eu sou o pão da vida. Então ele mostra, João tenta mostrar ali a divindade de Jesus. Quem era o Jesus divino.
E aqui nós vemos o cuidado dele, porque é uma profecia já, que Jesus vem, que o fim vem, o fim de todas as coisas vem. Nós vemos que o profeta Joel dizia: ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Então sempre foi profetizado que o dia do Senhor virá. Assim como foi profetizado que iria haver o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, se cumpriu o dia de Pentecostes. Foi profetizado que iria ter, e teve o dia de Pentecostes. Aí também foi profetizado que o Senhor viria, que o fim viria, e este dia vai chegar. Assim como Noé anunciava ao povo: olha, vai vir o dilúvio, olha, vocês precisam mudar as suas atitudes, vocês precisam mudar a sua maneira de viver, porque o fim vem, essa terra será destruída. E o povo continua vivendo da mesma forma. De repente veio o dilúvio, e hoje não é diferente. O fim vem, o fim chegará. Infelizmente hoje não se dá crédito, mas a palavra de Deus nos diz, né, irmão Antônio? Quem dará crédito à vossa pregação? E hoje continua da mesma forma, é ensinado isso, mas as pessoas não querem ouvir o que a palavra de Deus ensina, quer viver da maneira que lhe convém. Se dizer assim: olha, irmão, você pode, é só um exemplo, viu, irmãos? Você, a partir de hoje, você vai ter que viver na igreja da maneira que você quiser. Como se está sendo ensinado hoje, em muitos lugares. A apostasia chegou. Então, como está? Se alguém disser isso, o povo: opa, isso me convém. Então eu vou viver da maneira que eu quero viver, dissolutamente. Mas se disser assim: olha, você precisa mudar de vida, não, isso daí não, o que foi ensinado, eu não preciso viver desse jeito, eu sou livre. Não, livre do pecado não é libertinagem. Estão confundindo tudo hoje. E sempre foi anunciado o evangelho de transformação. Quando Noé dizia: olha, vocês precisam mudar, vocês precisam viver diferente, porque o fim está chegando. E o povo não acreditava e veio o dilúvio. Então hoje a palavra de Deus está dizendo para nós, falou através dos profetas. Obadias, lá no versículo 15 diz: olha, o profeta Obadias também escreveu dizendo: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. O dia do Senhor está vindo. É profecia. Em Sofonias 1,14, o profeta Sofonias também usa a expressão de urgência, dizendo: está perto o grande dia do Senhor. Está perto, vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Então o que quer dizer isso? Que o seu dinheiro não vai comprar sua salvação, que seu status não vai comprar a salvação, que a nossa carteirinha de membro, ou de evangelista, de diácono, de presbítero, de evangelista, de missionário, de apóstolo, de semideus, não vai comprar a salvação. O que compra a salvação é o sangue do Cordeiro e uma vida transformada por Deus. Porque infelizmente tem pessoas que estão vivendo hoje de uma forma complicada. O sangue do Cordeiro purificou de todo pecado. O sangue do Cordeiro transformou, purificou, limpou nossas vestes. Mas tem pessoas que ele continua fazendo como os irmãos já viram. Um porquinho, você pega um porquinho para criar, é bonitinho, né, irmão? Porquinho, filhotinho, bonitinho. Se você der banho nele, ele é um show de bola, é bonitinho. Mas a primeira poça de lama que ele vê, você pode colocar um lacinho nele, deixar ele bonitinho. Mas a primeira poça de lama que ele vê, ele vai pular nela. Então, infelizmente, tem pessoas que o sangue do Cordeiro limpou, purificou, mas ele ainda quer, como nossa irmã Damiana falou ali, ele ainda quer se lamear no barro.
ele ainda quer sujar as vestimentas. E outra, irmão, Deus te deu vestes novas. Deus nos deu vestes novas. Ele nos chamou de noiva do Cordeiro. Você não é qualquer um, você é a noiva do Cordeiro. Ele nos chamou para ter uma vida transformada, uma vida de renúncia, uma vida de privilégio na presença de Deus, porque quem anda com Deus, fala com Deus, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve o que Ele fala. E nós precisamos, diante de Deus, diante do Altíssimo, ter esta vida constante, esperando que Jesus vai voltar. Como Ele voltar, se estivesse voltando hoje, as pessoas não estão crendo, estão vivendo uma vida dissoluta. Nós vemos o que aconteceu aqui no país vizinho nosso agora. Houve um terremoto, esse terremoto poderia ter acontecido aqui no Brasil também, poderia ter se espalhado até por aqui também, mas o terremoto se alojou lá. Talvez alguém pode dizer, mas está anunciando que Jesus vai voltar desde quando Jesus partiu há mais de 2000 anos atrás. E até agora, Jesus não voltou. Mas a palavra de Deus nos promete que aqueles que dormem no Senhor, um dia subirão para Ele. Então não importa se nós iremos partir pela morte ou pelo toque da trombeta, mas o que importa é que nós estejamos preparados hoje, como se Ele estivesse voltando esta noite. A todo momento falar com o Senhor: Senhor, se o Senhor voltar hoje, se lá no meu trabalho hoje tiver um terremoto, se lá onde eu moro hoje tiver uma catástrofe, assim como houve a pandemia que teve há pouco tempo, que muitas pessoas queridas partiram, até com alguns pastores partiram, teve crente que não vigia, falou partiu porque estava em pecado. Não, crente também morre, porque Eliseu era homem de Deus, homem que somente estendia a mão e as pessoas eram curadas, mesmo depois dele morto. E ele partiu por uma enfermidade, mas quando os ossos dele estavam lá na cova, quando jogaram morto e tocou nos ossos dele, o morto ressuscitou. Irmãos, Deus, Ele conhece os seus. O importante é nós partirmos no Senhor, com Cristo, libertos, salvos, esperando a volta do Senhor Jesus. Não é que nós tenhamos uma vida que andemos todo momento ali, né, Antônio? Profetizando na rua, nós andemos ali falando já em mistério, na hora do homem passar o troco, fala uma rajada de língua estranha, não é isso. Mas tem uma vida de renúncia, uma vida de você dizer não para o pecado, uma vida de você não doar seus ouvidos para as fofocas, para os disse-me-disse, porque a Bíblia nos diz que as más conversações, ela corrompe os bons costumes, porque Ele está vindo, e Ele vai pegar uma igreja, vem buscar uma igreja preparada, uma igreja que não está disposta a abrir mão da salvação por coisas pequenas que acontecem aqui na terra, por coisas que contaminam, coisas que faz nós perdermos tempo. O céu está próximo, Ele virá, foi prometido, se há promessa é porque Ele vem. Os profetas disseram, mas Jesus quando foi, subiu para a glória, Ele disse: olha, eu irei, mas eu voltarei para vós, e aonde eu estiver, eu vou preparar lugar, porque aonde eu estiver, vós estareis também. Ele foi preparar lugar para nós, mas nós precisamos, como noiva do Cordeiro, estarmos preparados para quando Ele voltar, nós estejamos prontos. No livro de Romanos 13, 12, o apóstolo também previu o dia do Senhor. É chegado dizendo: vai, alta a noite, o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das obras da luz. Olha, Jesus vem chegando, Paulo estava anunciando, Jesus vem chegando, então olha, pare de praticar a obra das trevas, pare de fazer aquilo que desagrada a Deus, pare de andar na escuridão, pare de andar onde a ovelha não anda, não ande onde os porcos andam, ande onde a ovelha anda, porque Ele está voltando.
Paulo estava deixando bem claro que o Senhor está vivo. Então nós vemos aí o apóstolo João, ele advertindo a igreja com maior carinho. Vamos entrar no texto agora. O apóstolo João, com maior carinho, advertindo a igreja, chamando filhinhos. Irmãos, por que esse filhinhos? É um texto pastoral, um texto de carinho para a igreja. Ele não estava falando com qualquer pessoa. Ele estava falando, filhinhos, esta é a última hora. Então, João estava falando com amor para a igreja. Estava falando por amor para aquele povo, filhinhos. Estava falando com amor para nós, filhinhos. Já é a última hora. Porque tem surgido no meio de vós alguns que estão pregando um outro evangelho que não é esse. E eles saíram do meio de vós. Eles estavam entre vocês. O que quer dizer isso? Pessoas que um dia pregaram a palavra do Senhor e começaram a distorcer a palavra do Senhor, ir por outros caminhos, dizendo, olha, agora eu posso fazer tudo que eu quero, agora eu posso fazer porque a Bíblia me ordena, como muitos estão fazendo aí, abrindo todo tipo de igreja, porque hoje tem igreja para todo tipo de crente. Tem para todo tipo de crente. Se o crente quiser chegar à igreja dos skatistas, você vai ver lá um monte de crente com skate debaixo do braço, uma prancha de surf. Vai ter igreja para todo mundo. Igreja para quem gosta de queimar o dente, beber um pouquinho lá. Vai ter igreja para esse também. Vai ter igreja para todo tipo de crente. Tem igreja promovendo bailes, promovendo eventos que as pessoas vai lá no lugar de, às vezes, escolher uma comida típica, vai lá comer, inventa uma desculpa para dançar forró nos púlpitos, dizendo que está comemorando festa junina, dizendo que está comemorando isso e aquilo, e está fazendo festas pagãs. Invertendo a verdade. De lá eu já saí, eu quero lá dançar festa junina. Se de lá eu já vim. Então nós vemos que as pessoas hoje estão vivendo um falso evangelho. Irmão, se a palavra de Deus não preencher o meu coração, nada mais vai preencher. Se o amor de Cristo não me alegrar, se a presença do Espírito Santo não for mais o suficiente na nossa vida, nada mais vai ser. Não adianta pintar a igreja de preto. Não adianta, não vai mudar nada. Não adianta. Porque o importante é a palavra do Senhor. Teve um escritor do passado, alguns irmãos devem saber, que ele um dia disse que haveria no futuro palhaços nos altares, entretendo a plateia por falta de palavra. E isso já está acontecendo. Nós vemos homens e mulheres que não pregam mais a palavra, mas são apenas palestrantes da fé. Por que apostasia? Porque hoje tem igreja para todo tipo de pessoas. Então tem pessoas que estão invertendo a verdade da palavra, a santidade da palavra. Uma palavra que nós precisamos mudar a maneira de ser, quem nós éramos. Aquele que bebia já não bebe mais, aquele que mentia já não mente mais, aquele que enganava os outros, assim como nós fizemos a campanha agora, que falava de Zaqueu, o publicano, que ele era um cobrador de impostos, mas depois que ele teve um encontro com Cristo, ele falou, olha, eu vou lá, devolvo bem mais para a pessoa lá, mas agora eu quero andar na honestidade, agora eu quero viver em retidão. Eu quero ter uma vida honesta, porque quando anda com Cristo, você não pode mais andar do mesmo jeito. Infelizmente, as pessoas estão andando com Cristo que andar do mesmo jeito. Não estou falando de vestimenta não, viu, irmãos? Eu estou falando de caráter, de conduta, de responsabilidade na presença de Deus, de testemunho, de vida com Deus, como se ele estivesse voltando hoje para buscar a sua igreja. João, ele sabia que isso tudo estava acontecendo no meio da igreja.
que a igreja estava vivendo de uma forma dissoluta. E nós vemos que a realidade dessa vinda do Senhor. Então nós vemos que a história está se repetindo. Hoje nós estamos vendo assim como no passado. Que dizem, olha, lá veio Cristo, ali, olha, lá tem um homem de Deus pregando, ali está falando de Jesus, e muitas vezes não está falando do Jesus que você conhece. Está falando um outro evangelho. Está falando do evangelho do descoberta do RG. Eu sei o número do meu RG, eu não preciso que ninguém revele ele para mim. E as pessoas estão atrás disso. As pessoas estão atrás de novidades. As pessoas estão atrás de um guru para revelar o que você já sabe. O que muitas pessoas precisam não é saber o que está acontecendo na sua vida, porque o que está acontecendo na minha vida eu sei, o que está acontecendo na sua vida você sabe, e onde eu preciso mudar, Deus já falou para mim, e onde você precisa mudar, Deus te fala todos os dias com você. Só basta você abrir e dobrar o seu joelho no chão, ler as escrituras sagradas, e Ele vai falar com você aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos melhorar, para que nós possamos herdar a vida eterna. Não precisa vir uma pessoa falar para você, você correr atrás de um profeta ou de uma profetisa para falar para você o que você deve fazer na sua vida. Não precisa. É isto que João estava advertindo aquele povo. Eles saíram do meio dos nossos, mas não eram dos nossos. Porque se estivesse sido dos nossos, ele permaneceria conosco. Mas vós, está dizendo para a igreja, versículo 20, mas vocês têm a unção, vós que vem do santo, e todos têm conhecimento. Então, nessa noite eu não estou falando para qualquer pessoa, eu estou falando para a noiva do Cordeiro, em que o Espírito Santo já falou para ela, já falou que nós não podemos andar por qualquer caminho. A noiva do Cordeiro já sabe, porque o Espírito Santo já nos revelou. Então nós não vamos ouvir estas fábulas que está sendo anunciado nos dias de hoje. Nós não vamos atrás desse tipo de coisa, porque no versículo 23, de todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, este igualmente tem o Pai. Então nós vemos o que João está falando aqui. No livro de Mateus 24, 23, 24, diz o próprio Jesus ainda nos advertiu dizendo, então se alguém disser a vocês, olhem aqui está o Cristo, ou ali, não acreditem, porque seguirão falsos cristos e falsos profetas, esperando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os eleitos, ou até os escolhidos. Então, muitas pessoas vêm atrás de... Ô Kleber, você pode reproduzir esse versículo, por gentileza? Mateus 24, 23 e 24. Amém? Então, irmãos, vão dizer que o Cristo está aqui, que o Cristo está ali, mas será mentira. E vão fazer até sinais, como está acontecendo nos dias de hoje, Antônio. Até falsos sinais, falsos milagres. Como tem lugares que enganam as pessoas com falsos milagres. Mano, como eu mesmo já presenciei, está lá o homem numa cadeira de roda, aí de repente alguém manda ele levantar, ele dá 2 passos, a pessoa sai gritando, ele está curado. Depois a pessoa volta para casa e continua doente. Então, irmãos, nós vemos que hoje há muito engano. E nós temos que crer no poder da palavra do Senhor. Nós temos que crer na nossa salvação.
que Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós não vivêssemos no engano. Olha lá. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Próximo versículo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos. E isto acontece nos dias de hoje. Isso nós vemos acontecer, e muitas pessoas enganadoras enriquecendo. O que nós falamos para a igreja hoje: obedeça a Cristo, seja fiel a Cristo, não precisa você fazer mais nada além do que Cristo já determinou. Se Cristo mandou você fazer isso, é somente aquilo. A única coisa que Deus falou na Bíblia, que Cristo falou, a questão de dinheiro, que muitos estão enriquecendo através do povo, é que o povo fosse dizimista e a oferta alçada. Não foi isso? Agora essas coisas que diz, olha, irmão, eu preciso de 500 ofertas de R$1.000. Irmãos, que você vai ter um milagre. Não caia nessa cilada, porque Deus não compra milagre. Nós não compramos o milagre. Nós não compramos a nossa salvação. É dom de Deus, é gratuito de Deus. Quando Deus cura você, é porque Ele te ama. Quando Ele faz milagre na tua vida, é porque Ele te ama. Porque você buscou, e a palavra de Deus, tudo aquilo que pedir de oração, crendo, você receberá. Crendo, você recebe. Então o verdadeiro evangelho é esse. Nós obedecemos a Cristo, andarmos em retidão, sermos fiéis. O problema é quando a pessoa não quer ser fiel nem no que a Bíblia diz, né? Aí já fica mais difícil. Mas quando nós somos fiéis a Deus, Deus abençoa. E é somente o que a Bíblia diz. Em 2 Coríntios 11:4, Paulo escreveu: previu pregação de outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, um espírito diferente daquilo que nós recebíamos, o evangelho diferente daquilo que nós já aceitamos. Infelizmente, a apostasia espiritual já é uma grande realidade nesta última hora da igreja na terra. Então, irmãos, nós vemos que a apostasia está chegando. Falsos ensinamentos, falsos cristos, é sinal da volta de Jesus. Terremotos, nós vemos fome, filhos que não respeitam nem honram os pais, pais que provocam a ira dos seus filhos. Tudo isto mostra a vinda do Senhor. O fim vem. Jesus virá, Jesus está às portas. Nós vemos que o apóstolo João, ele já estava dizendo: filhinhos, já é a última hora da igreja nessa terra. Vamos permanecer, irmãos. Nós precisamos permanecer na luz. Nós precisamos nos encher da graça, porque ele já está vindo muitos anticristos, muitas pessoas trazendo falsos ensinos, trazendo falsos ensinamentos, trazendo profecias mentirosas, curas mentirosas, onde Jesus não fez e a pessoa dizendo que fez, e as pessoas acreditando e entrando por esses caminhos tortuosos. O Senhor quer nos encher do Espírito Santo, porque quando o crente se enche do Espírito Santo de Deus, ele não é enganado. Quando o crente ele lê as Escrituras, ele não é enganado. Por isso que ele disse: olha, eu não estou falando para qualquer um, eu estou falando para vocês que já conhecem a verdade. E vamos andar na verdade. Vamos andar na luz. Porque Ele é a luz. Vários profetas diziam que esse dia vai chegar, e esse dia vai chegar. Muitos cristãos hoje estão se apegando a muitas pequenas coisas, procurando falha nas outras pessoas, procurando viver uma vida dissoluta, uma vida
que não condiz com a palavra do Senhor. Nós temos que esquecer de todas essas coisas e nos apegar a Cristo, porque Ele está voltando. E Ele veio buscar uma igreja, não qualquer igreja, mas um povo seu. Um povo que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Um povo que não está olhando para esse mundo da maneira que ele está corrompido, mas ele está rejeitando o pecado, rejeitando as imundícias. Porque, irmão, estar na igreja não quer dizer que a pessoa é convertido. Visitar uma igreja, entrar numa igreja, muitas pessoas ficam 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja, mas ainda não nasceu de novo. Então, o que é o cristão que nasce de novo? Quando ele deixa a mentira de lado, quando ele deixa o engano de lado, quando ele deixa tudo aquilo que contamina a nossa alma de lado. Quando não damos ouvidos às fábulas e damos ouvidos a Cristo e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele quer encher a sua igreja, Ele quer encher o seu povo. O Espírito Santo de Deus, Ele quer trazer transformação para a sua igreja. Irmãos, o único jeito de nós andarmos na luz é nos enchendo do Espírito Santo de Deus, nos enchendo da graça. Por isso que muitas vezes a igreja é chamada a atenção. Irmãos, vamos buscar, vamos orar mais, vamos jejuar mais, para que não seja, porque quem anda cheio do Espírito Santo de Deus não é enganado por qualquer coisa. Porque antes do problema vir, o Espírito Santo de Deus já te falou. O Espírito Santo de Deus já te alertou. E por isso, filhinhos, já é a última hora. Então o que nós precisamos? Vigiar, permanecer firmes, fugir da aparência do mal, estar esperando Cristo como se fosse agora, como se fosse hoje. Irmãos, o dia do Senhor, a Bíblia nos adverte que pode ser num sábado ou num dia frio. Porque sábado, num dia de festa, não é isso? Num dia de festa. Porque muitas pessoas deixam de adorar a Deus para estar festejando. E pega muita gente distraída. Num dia frio, porque muitas pessoas no dia frio, muitas vezes fica difícil até dobrar o joelho no chão e falar com o Senhor. Muitas pessoas buscam outras coisas para não estar na presença do Senhor. Então Jesus pode voltar a qualquer momento. A Bíblia nos diz que Ele virá como ladrão. Alguém sabe a hora que o ladrão quer entrar numa casa? Alguém sabe qual é a hora que o ladrão quer assaltar alguém? Ninguém sabe o momento. E a Bíblia diz que Ele virá como ladrão. Não vai ter momento, Antônio. De repente, Jesus vai vir e a irmã vai estar entregando um folheto. Jesus virá e você está orando por um filho dentro da sua casa. Mas de repente Ele pode vir e você está lá falando: olha, aqueles obreiros lá não valem nada. Aí Ele pode vir nesse momento. E como é que vai estar a tua alma? Então Ele pode vir a qualquer momento, a qualquer instante. Ele pode estar vindo hoje. Então muitas vezes é momento de pedir perdão, é agora. Porque Jesus Cristo pode voltar hoje. O momento de reconciliar com alguém é agora, não é para amanhã, não é para depois, é para hoje. Porque enquanto você viver com essa amargura, você não vai subir. Enquanto vivermos com acepção de pessoas, o fim vem. E muitas pessoas podem ficar para a grande tribulação. E se não conseguiu ir para o céu com tanta facilidade que nós temos hoje, na grande tribulação é que não vai subir. Então nós precisamos, irmãos, hoje, não é uma palavra para a igreja saltar, mas é uma palavra para que nós venhamos a olhar para dentro de nós e falar: meu Deus,
quem eu sou como cristão, o que eu preciso fazer para mudar, como eu vou viver daqui para frente, porque Jesus vai vir, Ele virá, e como é que eu estou diante dEle? O que vai acontecer se Ele vier agora? Como que eu estou diante de Deus? Eu só me emociono na igreja? Eu só faço o que me convém, e aquilo que não me convém eu não faço. Ah não, peraí, eu falo com o Kleber, porque o Kleber é bonitinho, mas o outro irmão é feinho, eu não vou falar com o outro irmão. Como é que é a nossa vida diante de Deus? Como é que é a minha vida? Como que é? Ah, eu cumprimento fulano, fulano não cumprimento. Como é que eu vou para o céu desse jeito? Isso é para toda a igreja, para nós. Quem eu amo e quem eu não amo, quem eu deixo de amar. Eu estou olhando mais para a minha vida ou para a vida dos outros. Como está sendo a minha vida? Eu vejo o defeito dos outros, mas não consigo ver em mim. Nós precisamos olhar para nós, porque ninguém vai pôr o outro no céu. Nós vamos lutar pela nossa própria salvação. O marido não vai salvar a esposa não vai salvar o marido. Precisamos, cada um de nós, olhar para dentro de nós e saber que Ele virá, que o fim vem. Irmãos, eu vou falar, eu não quero ficar para a grande tribulação. Irmãos, isso aqui já está um terror hoje. E quando o Espírito Santo do Senhor não estiver mais nessa terra, e quando alguém procurar uma igreja e bater, só vai ver os bancos da igreja e dizer um dia: olha, meu pai congregava aqui, minha mãe congregava aqui, olha, as pessoas que oravam por mim estavam na minha casa e só vi aquele monte de roupa no chão, fulano já não está mais. A vizinha vai procurar a vizinha para pedir uma ajuda e ela não vai estar mais em casa. Porque toda vez que você tinha problema, ia lá na casa dela para orar por você, mas aí vai ter um dia que ela não está lá mais. Então por isso, irmão, nós precisamos saber quem nós somos. Frequentadores de igreja ou servos de Deus. Porque Jesus vem, Ele virá e não tardará. Amém? Essa é uma palavra de reflexão para a nossa igreja hoje. Um dia de Santa Ceia, talvez poderíamos falar: olha, irmão, hoje é dia de Pentecoste. Não, irmão, hoje é dia de transformação. Hoje é dia de mudança. Porque Ele virá, após essa Santa Ceia, hoje Ele pode vir. E como está a nossa vida diante de Deus? Então acerte sua vida com Deus, dá tempo ainda. Peça perdão a quem você precisa pedir perdão. Perdoe, libere perdão. Ame quem você precisa amar. Mas não vá para casa da mesma maneira que está, escolhendo ainda o que você quer fazer. Olha, isso eu faço na igreja, isso eu não faço. Olha, para com isso. Ah, isso é bom para mim, isso não é. Pare com isso. Porque, infelizmente, se nós estamos andando dessa maneira, estamos enganando a nós mesmos. Porque a Deus ninguém engana. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Em nome do Senhor Jesus. O tempo já não